Estão vendo minha tela, gente? Sim. Tá. Se entrar alguém, vocês me chamam, tá? Porque agora eu não consigo mais ver o chat, né? Lembram? Eu só consigo ver aqui. Então, bora lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho, nossa segunda aula, né? Também, que é sobre virologia, né? A continuação de vírus. Então, aí nós vamos falar das doenças associadas à cachumba, rubéola, poliomielite, febre amarela, sarampo e varicela. Perfeito? Vamos lá. A cachumba, também conhecida como parótida, né? Parotide, que é ou papeira, que é causado por um vírus que afeta as glândulas, essas glândulas que nós temos aqui, tá? Glândulas que nós temos desse lado e temos desse lado, tá? E também tem glândulas nessa parte. Então, a pessoa, quando ela tem cachumba, ela acaba tendo aí a papeira, como a gente costuma chamar. Perfeito? Então, essa papeira que muitas vezes costumamos chamar. Então, também afeta principalmente as glândulas salivares, onde nós temos glândulas salivares. Onde nós temos glândulas salivares. Em caso mais grave, a cachumba pode causar meningite, alterações auditivas como surdez, orquite, que ela pode descer, né, ofolite e infertilidade. Então, quando a gente fala isso, é que ela pode descer para, né, o escroto, né, nos homens, na mulher também, no ovário, né? Então, nós temos um problema sério. Pode causar a infertilidade. E aí, vocês estão vendo uma aqui, ó, a cachumba, e a outra, como a gente está vendo ilustrada aqui. A glândula da parótida fica inchada. O agente causador desse vírus é o RNA, o vírus da família Pamixoviridae, né? E aí a gente vai conhecer. Alguém na sala de aula falou que sobre gotículas e vias aéreas. Então, ela é transmitida por gotículas salivares, né, da saliva, e a gente pode respirar aí esse vírus. Período de incubação, de 12 a 25 dias. Sintomas: edema salivar, geralmente da parótida. Então, quando a gente fala de edema, nós estamos falando de inchaço, né? Onde a pessoa acaba ficando inchado. Febre, altralgias, que são dores, né? Cefaleia e disfagia, né? Falta de apetite, e aí sucessivamente, para a gente aí conhecer um pouquinho. E aí as complicações, que pode ser a orquite, a alfarite, a meningite, a séptica e a pancreatite. O diagnóstico, como que é realizado esse diagnóstico? A gente fala clinicamente, né, pela história clínica, né, a cultura de vírus na orofaringe, que eu consigo aí fazer com cotonete, igual faz do coronavírus, e sorologias para cachumba, tá? Tratamento: repouso, o uso de anti-inflamatórios, antitérmicos, dieta leve e analgésicos. Prevenção, imunização da vacina sarampo, cachumba e rubéola, né? Isolamento do paciente, não compartilhar objetos pessoais, como copos e talheres. Tá? Professor, cachumba é só em criança? Não, quem não teve em criança pode aí ter em adulto também, né? Acabar tendo a cachumba em adulto. Só aí para vocês conhecerem um pouquinho. Aí nós vamos falar sobre a rubéola, né? Que é a segunda patologia. A rubéola é uma infecção viral altamente contagiosa, que costuma surgir na infância. A infecção tem habitualmente um curso benigno, mas quando adquirida durante a gravidez pode causar sérias complicações para o feto
e má formação. Então, quando vocês estiverem trabalhando na sala de vacina, vocês têm que falar para a pessoa. Se você tomar uma jovem que quer engravidar, um monte de coisa, vocês têm que comunicar para elas que elas devem evitar engravidar de 2 a 3 meses. Isso quando a gente fala aí na enfermagem, né? Quanto tempo para engravidar. A rubéola costuma causar febre, manchas avermelhadas pelo corpo, chamando de rache. O ser humano é o único hospedeiro deste vírus, então não tem aí nenhum animal, nenhum inseto, nenhuma ave, nada disso, tá? Felizmente, a rubéola vem se tornando cada vez menos comum, principalmente após a sua intensificação das campanhas de vacinação nos últimos anos no Brasil. Não há casos notificados desde 2009. Então, de 2009 para cá, começou aí de novo a crescer os casos, tá? Então, aí a gente acaba visualizando isso e entendendo. Quais são as formas de transmissão? A rubéola é transmitida pelas vias aéreas também, através dos perdigotos ou gotículas de saliva, como a maioria das infecções virais de transmissão aéreas. O vírus é altamente contagioso e costuma ser transmitido pelos espirros, tosses, beijos, talheres ou através de conversas, né? A gente falando assim, então pode sair gotículas da gente. Caso haja tempo de proximidade suficiente para o contato dos perdigotos. O período de incubação, ou seja, o intervalo de tempo entre a contaminação e o aparecimento de sintomas, em média de 14 a 18 dias. Então, o indivíduo contaminado se torna contagioso entre 2 semanas, antes da infecção se tornar clinicamente aparente. Então, as pessoas podem ter a rubéola e aí ela está transmitindo para outras pessoas, independente de aparecer os sinais e sintomas. Isso significa que poucos dias depois de ter sido contaminado, antes de qualquer sintoma, o paciente já é capaz de passar o vírus para outra pessoa. Quando a gente fala, em muitos casos, a infecção da rubéola é tão fraca que passa despercebido, o que não impede, porém, que o paciente contamine outras pessoas. Então, tem gente que tem sintomas leves, um monte de coisa, e nesse período ele pode estar infectando outras pessoas. E essa outra pessoa pode ter aí o quê? Pode ter a outras complicações, né? Como a gente fala, né? Tudo isso. O vírus habitualmente invade o organismo pelas vias aéreas, mais de 5 a 7 dias após a contaminação. Já se encontra espalhado por todo o corpo, podendo ser encontrado no sangue, na urina, pulmão, líquor e pele. Após o aparecimento do rush, a taxa de transmissão começa a cair, deixando o paciente sem ser contagioso de 5 a 7 dias. Tá? Então, aí para vocês conhecerem um pouquinho. Quais os sintomas da rubéola? Né? Apresenta pouco ou quase nenhum. Isso é particularmente verdadeiro nas crianças, que costumam ter uma infecção bem leve. Naquela que desenvolve sintomas, esse surge de 2 a 3 semanas após ser contaminado. Semelhante a qualquer virose, como febre, dor pelo corpo, dor de cabeça, dor de garganta, coriza e prostração. Um exame físico mais cuidadoso pode revelar os linfonodos, ínguas que a gente tem atrás do pescoço, né, nessa região, por isso que o médico faz aquele exame em vocês assim, ele consegue ver os linfonódulos, né, então ele vai atrás para ver. Após 1 a 3 dias do sintoma específico, surge o rush, o exantema, que é aquela pele avermelhada, que são pequenas manchas avermelhadas difusas discretamente.
O rush costuma começar na face e descer para o resto do corpo. De horas, esse exantema dura em média 3 dias e depois desaparece. Além da pele de rush, também pode surgir o palato, o céu da boca, pode surgir lá no palato, no céu da boca. Nesta fase é um quadro de dor nas articulações e na conjuntivite. E na conjuntivite, né, que pode ter, também é comum a pessoa ficar com o olho irritado, como se fosse uma conjuntivite. O rush desaparece rápido, mas os linfonodos e a dor articular pode durar alguns dias. Criança que se recupera mais rápido que os adultos pode manter dores nas articulações por até um mês. A maioria das pessoas não desenvolve sintomas após o contato com o vírus. Mesmo aqueles que se desenvolvem, os sintomas da rubéola praticamente todos melhoram espontaneamente. Raramente, em média de 1 a 6 mil casos, o vírus pode acometer o cérebro, levando ao que chamamos de encefalite viral, um quadro gravíssimo com alta mortalidade. Criança com sintomas ativos deve ficar em casa até o rush desaparecer completamente e evitar a contaminação dos colegas. Como a rubéola é uma doença que está em vias de ser erradicada, todos os casos devem ser notificados à secretaria. Temos aí de notificação compulsória. O diagnóstico é através de um quadro clínico, que eu tenho que ver. Também, depois de 4 dias, eu posso ver o rush pelo corpo, né? Anticorpos também, eu posso fazer sorologia para a rubéola, né, para entender se ele está aí com a doença, para poder ter confirmação laboratorial. E aí, quando a gente vê que o processo da cura é como não há tratamento específico, só confirmação laboratorial geralmente desnecessária, exceto na gravidez. E aí a gente fala que eu vou cuidar de quê? Eu vou cuidar dos sinais e sintomas. Tá? Eu vou dar analgésico, antitérmico e aí sucessivamente. Na sorologia, aí aqui ele fala, né, que desnecessário. Na sorologia, existem 2 tipos de anticorpos. O IgG é anticorpos, e o IgM e o IgG. Então, quando a gente fala do IgM, nós falamos aí que é o anticorpo, né? Então, a gente conhece, e o primeiro a aparecer é o IgM, que é o anticorpo que ataca o vírus. O IgM contra a rubéola costuma ser detectado no 4º dia do rush e permanece positivo por até 8 semanas. Nós chamamos isso de cicatriz, quando a pessoa tem uma cicatriz da rubéola. Então, é importante nós conhecermos que o IgG é como se fosse depois de alguns dias. E o IgM é quando é agudo, é quando é agora. Né? Então, a gente acaba aí falando sobre isso. Após a cura, surge o segundo tipo de anticorpo IgG contra a rubéola, o IgG, e o IgG é o anticorpo que indica que o paciente teve a doença e agora se encontra curado. É imunizado, portanto, quem está com a rubéola apresenta IgM positivo. Quem já teve a doença foi vacinado, o IgG dá reagente. Então, quer dizer o quê? O IgM, quando a gente faz, é para saber que eu estou com a doença agora. E o IgG, ele fala que eu tenho uma cicatriz, quando você escutar sobre a cicatriz, que é o IgG. Após a cura dos anticorpos, o IgG proporciona uma imunização contra novos episódios de rubéola. Portanto, a rubéola só se pega uma vez na vida. São raros e brandos casos de reinfecção. O paciente pode ter contato novamente com o vírus, mas os tipos de IgG se elevam rapidamente, impedindo que o paciente desenvolva a doença pela segunda vez. O diagnóstico diferencial deve ser feito com parvovirose e escarlatina, que apresentam um rancho muito parecido. Então, nós temos aí a escarlatina em alguma coisa, ok? E aí vocês vão ver, ó, como fica esses exantemas que a gente falamos aqui, ó.
Tratamento. Não existe tratamento para a rubéola. Usamos os analgésicos, antitérmicos, para aí poder ajudar a amenizar os sintomas. Perfeito? Não tem muito o que fazer. A síndrome da rubéola congênita é o que a gente fala. A grande preocupação em relação à rubéola está a contaminação de mulheres grávidas. Se em crianças e adultas, doenças é branda. No feto, o desenvolvimento ela pode ser catastrófica. Se o vírus for adquirido durante o primeiro trimestre, o risco de malformação é maior que 80%. Além dos defeitos morfológicos, 1 em cada 5 mulheres infectadas sofre aborto nesta fase. Então, tem algumas mulheres que teve o aborto, pode sofrer. E a síndrome da rubéola congênita se caracteriza por catarata, surdez e defeitos cardíacos, alterações no fígado e lesão neurológica, inclusive com retardo do desenvolvimento mental. Em vários países do mundo, o aborto é permitido em casos de rubéola, no primeiro trimestre. Em recém-nascido com rubéola congênita, pode transmitir o vírus por até 1 ano, sendo necessário evitar seu contato com outras grávidas não imunizadas. Infecções contraídas após a 20ª semana trazem pouco risco de malformação, porém ainda existe chance de transmitir virose para o feto. Normalmente, essas crianças nascem com baixo peso, mas sem defeito na formação. Nas grávidas, a sorologia ganha muita importância. Toda gestante deve fazer testada para rubéola. Caso seja IgG negativo, deve-se dobrar os cuidados em relação ao contato com as pessoas com sintomas de virose. Mulheres que sejam IgG reagente não correm risco de pegar a rubéola durante a gravidez. Lembra que eu falei? IgM é como a doença está aguda. Ou, se a pessoa nunca teve, vai dar não reagente. E o IgG reagente, a gente fala de cicatriz, que a pessoa foi vacinada, e aí sucessivamente. E aí, por muitos anos, a gente viu falar do Zé Gotinha, né? O Zé Gotinha. Então, a gente fala da poliomielite. É uma doença infecto-contagiosa aguda, causada por um vírus que vive no intestino, denominado de poliovírus. Embora ocorra com maior frequência em crianças menores de 4 anos, também pode ocorrer em adultos. O período de incubação da doença varia de 2 a 30 dias, em geral, de 7 a 12 dias. A maioria das partes das infecções apresenta poucos sintomas, como forma subclínica, ou nenhuma. E esses são parecidos com outras doenças virais semelhantes, como a gente pensa em infecção, febres e um monte de coisa. Então, a gente acaba entendendo um pouquinho aí sobre essa doença, né? Então, pode estar aí, como vocês viram, uma gripe, uma dor de cabeça, uma febre, vômito, náuseas, diarreia. Cerca de 1% dos infectados pelo vírus pode desenvolver a forma paralítica da doença, em que pode causar sequelas permanentes e insuficiência respiratória, perfeito? Em alguns casos, pode levar à morte. Em geral, a paralisia se manifesta nos membros inferiores de forma assimétrica, ou seja, ocorre apenas em um dos membros. As principais características são perda de força muscular e dos reflexos com manutenção da sensibilidade. Aí, ó, tá vendo? Essa criança, olha aqui, ó, essa outra criança e esse outro senhor, né, ó, a formação deles. Transmissão. Uma pessoa pode transmitir diretamente para outra a transmissão do vírus da poliomielite através da boca, com material contaminado, como fezes, contato fecal oral, o que é crítico quando a condição sanitária e de higiene são inadequadas. Crianças mais novas que ainda não adquiriram completamente hábitos de higiene correm maior risco de contrair a doença. O poliovírus também pode ser disseminado por contaminação de água e de alimentos por fezes. A doença também pode ser transmitida pela forma oral.
através do alimento por fezes. A doença pode ser transmitida também de forma oral, de gotículas expelidas, ao falar e tossir, né? Ao falar e tossir, ou espirrar. O vírus multiplica inicialmente nos locais por onde ele entra no organismo, boca, garganta e intestino. Em seguida, vai para a corrente sanguínea e pode chegar até o sistema nervoso. E aí nós temos um problema enorme, né? Que a gente pode falar que a transmissão ocorre mais frequente a partir de um indivíduo sem sintomas. A poliomielite não é um tratamento específico. A doença deve ser evitada tanto através de vacinação contra a polio, como medidas de prevenção contra a doença, por causa da contaminação fecal das águas, alimentos e as más condições habitacionais. A higiene pessoal precária eleva números de crianças numa mesma habitação, também são fatores que favorecem a transmissão da poliomielite. Então, essa transmissão, quando a gente fala dessa transmissão como um todo, ela entra na corrente sanguínea quando ela se contaminou e ela pode chegar lá no cérebro. Aí vai ter doenças aí que a gente vai falar, né, de demência e um monte de coisa. Então, nós temos que se preocupar aí, tá? E aí, uma coisa muito importante que a gente vai ver, nós falamos na outra aula sobre zika vírus, chikungunya, sobre dengue, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a febre amarela. Então, a febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus e é transmitido por vetores. Geralmente, quem contrai este vírus não chega a apresentar sintomas ou mesmo são muito fracos. A primeira manifestação das doenças são repetidas, como febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos, por cerca de 3 dias. A forma mais grave da doença é rara e costuma aparecer a um breve período de bem-estar, até 2 dias, quando pode ocorrer a insuficiência hepática e renal, e icterícia nos olhos amarelados, manifestações hemorrágicas e cansaço intenso. A maioria dos infectados se recupera bem e adquire imunização permanente contra a febre amarela. Tem alguns casos que a gente vê que a pessoa tem repetição de febre amarela, mas isso não é aqui em São Paulo, é mais lá que a gente vai ver. A febre amarela ocorre nas Américas do Sul e Central, além de alguns países da África. É transmitido por um mosquito em áreas urbanas ou silvestres. Suas manifestações são idênticas em ambos os casos de transmissão. Por o vírus e a evolução clínica são os mesmos, a diferença apenas nos transmissores. No ciclo silvestre, em áreas florestais, o vetor da febre amarela é principalmente o mosquito Haemobogus. Já no meio urbano, é transmitido através do mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo da dengue. Então, ele também causa febre amarela. A infecção acontece quando uma pessoa que nunca tenha contraído a febre amarela ou tomando a vacina contra ela circula em florestas e é picada por um mosquito infectado. Ao contrair a doença, a pessoa pode tornar fonte de infecção do Aedes aegypti no meio urbano. Então, eu estou com febre amarela, o Aedes aegypti me pica, ele vai ficar com essa, vai levar essa doença quando pica as outras pessoas. Ele acaba colocando sangue na outra pessoa contaminado. E aí, sucessivamente. Então, só para a gente poder aí conhecer um pouquinho. Então, essas febre alta, calafrio, a pessoa já sente que não está bem. Como é feita a transmissão? Lembrando que a transmissão tem que ser pela picada do mosquito. E aí, quando a gente fala da prevenção, deve ser feita a vacina, também aí matando, né, as águas, jogando fora aquelas da plantinha, não deixar garrafas, pneus e aí um monte de coisa. Então, a gente consegue aí ajudar. Qualquer recipiente com caixa d'água, aí latas, pneus, os ambientes ideais que forma a fêmea do mosquito, que põe os seus ovos de onde nascerão as larvas, que após desenvolver-se na água, se tornarão os novos mosquitos. Deve evitar o acúmulo de água parada no recipiente. Lembrando que quem pica
e passa a doença é a fêmea, e não o macho. Além disso, deve ser tomado medidas de proteção individual, como vacinação contra a febre amarela, especialmente para aqueles que moram ou vão viajar em áreas com indício da doença. Outra medida preventiva são os usos de repelentes de insetos, mosquiteiros, roupas que cubram todo o corpo. Então, aí a gente acaba visualizando quando a gente fala sobre a febre amarela. E aí a gente fala do sarampo. Uma das doenças aí que a gente fala que ela foi erradicada é um vírus com genoma de RNA, e o nome dela é paromichovírus, do grupo morbolivírus, com a maior parte da doença de disseminação respiratória. O sarampo era bem mais comum no inverno, pela maior aglomeração de pessoas. A doença está controlada no Brasil, e os casos que aparecem são importados ou secundários importados. Então, eles vêm de outro local, de outro país, que não tem essa disseminação, trazendo para nós. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre sinais e sintomas. Tosse, coriza, injeção conjuntival, começa a ficar vermelho o olho, lagrimejando, febre. Após poucos dias da contaminação, aparece um típico exantema de erupções avermelhada na pele, do sarampo que inicia no tronco. O exantema não coce e dura pouco mais que uma semana. Bem no começo do exantema aparecem manchas brancas, muito típicas na mucosa, mais fácil de ver na mucosa oral, na boca, as manchas de Kopicli. Prevenção. A prevenção com a vacina, que nós temos a vacina do sarampo, que nós pensamos que são em 3, sarampo, cachumba e rubéola, SCR, tá? Que nós chamamos a vacina sarampo, cachumba e rubéola. Risco e complicações. O sarampo pode levar a várias complicações. A mais comum é a pneumonia bacteriana, principalmente responsável pela morte de crianças desnutridas. As complicações neurológicas, no entanto, assustam mais, além de algumas agudas, como encefalite transitória, há uma encefalite crônica que sempre evolui mal para o óbito. Ela ocorre anos depois do sarampo e resulta na persistência do vírus no sistema nervoso central. É rara, mas assustadora. Em alguns adultos, o sarampo ainda é mais grave, o diagnóstico é mais difícil e há uma pneumonia não bacteriana pelo vírus do sarampo, mesmo que pode ser muito grave. Então, pode ter aí uma pneumonia, né? E aí a gente acaba vendo o que pode acontecer quando a gente fala de um adulto. Transmissão. A transmissão ocorre por gotículas respiratórias, a doença é muito contagiosa, 90% das pessoas suscetíveis a adquirir sarampo a entrar em contato com alguém contaminado. A doença da imunidade definitiva só se tem sarampo uma vez. O sarampo é contagioso 2 dias antes do exantema surgir e até 5 dias depois, tá? Tratamento. Tratamento também é assintomático das doenças, trata a pneumonia, não há tratamento antiviral específico, então não tem como tratar essa doença, tá? Então aí a gente acaba falando. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a varicela, e a gente vai ter algumas coisas importantes de conhecer a varicela. A varicela, para quem não sabe, nada mais e nada menos é o quê? A catapora. A catapora, também conhecida como varicela, é uma infecção altamente contagiosa, causada por um vírus da varicela zoster, da família da herpes, o vírus. Então, eles são parentes dessas duas doenças. Eu vou falar um pouquinho sobre, não está aqui no contexto, mas eu vou falar um pouquinho sobre a varicela, entrando um pouquinho para o zoster, tá? Para a herpes zoster. Então, quando a gente pensa na varicela, que tem uma pessoa que tem a varicela, e aí, depois de uma certa idade, essa pessoa pode ter herpes zoster. O que é essa herpes zoster? É um problema sério, né? Que ela é como, professora, é mal recolhida, é mal curada, e aí a gente fala pela baixa imunidade que essa herpes zoster acaba vindo. Professor, ela é contagiosa? Depende em qual momento, mas ela não pega de você tocar na pessoa, tá? A catapora sempre foi uma infecção mais comum da infância em todo o mundo, porém, desde a introdução da vacina, em 1995.
A incidência da doença vem caindo vertiginosamente. A transmissão da varicela é feita através de vias respiratórias por gotículas eliminadas pela boca ou nariz. O vírus é tão contagioso que o risco de contaminação entre pessoas que moram na mesma casa é maior que 90%. A transmissão pode ser feita também por objetos contaminados. O interessante é que o primeiro caso da casa costuma ser mais brando. Isso ocorre provavelmente pela diferença entre o tempo e a intensidade de exposição ao vírus entre aqueles que adquiriram a doença na comunidade e aqueles que contagiam, que vai ter dentro de casa. O período de incubação varia de 10 a 20 dias. O indivíduo contaminado começa a transmitir a doença até 48 horas antes do início dos sintomas. Em geral, a imunidade após o episódio da catapora é permanente, sendo rara a ocorrência da segunda infecção. Porém, apesar da cura, o vírus permanece no corpo pelo resto da vida. Explico melhor a parte sobre a herpes zoster, que a gente está falando, tá? Então, professor, na próxima vez, eu não posso pegar a varicela ou a catapora. Não, eu posso ter a herpes zoster, como está falando aqui. A varicela costuma ser uma infecção de infância em crianças imunocompetentes, saudáveis, até 12 ou 13 anos. Ela costuma ser autolimitada, tendo taxas de complicação e mortalidade muito baixas. Em adultos adolescentes com imunossupressão, a catapora pode ser mais séria, com taxas de complicação elevadas, principalmente neste último grupo. Quais os sintomas da varicela? A varicela costuma iniciar com um quadro de mal-estar, dor de garganta, febre baixa e perda de apetite. 24 horas após o início desse sintoma, surge o rush, típico da catapora. Então, nós temos a lesão inicia com pequenas elevações avermelhadas, que chamamos isso de pápulas. Isso vocês têm que colocar aí para vocês. Então, a primeira lesão, ela inicia com pequenas elevações avermelhadas, que chamamos de pápulas, que logo se transformam em vesículas, que são as bolhas. Depois de alguns dias, essas bolhas viram crosta, que cai ao final de 1 a 2 semanas, deixando a pele temporariamente mais clara nessas áreas. O que ajuda a diferenciar o rush da catapora e o rush de outras doenças virais, como o rubéola e sarampo, por exemplo, o fato de não haver lesões em estágio ao mesmo tempo, sendo possível identificar crostas, bolhas e pápulas espalhadas pelo corpo. Então, tem como a gente diferenciar uma da outra. Perfeito? O rush da varicela é muito fruginoso, sendo muito comum em crianças que queiram ficar se coçando o tempo todo. É importante evitar que estoure a bolhas, assim, a contaminações da lesão por bactérias naturais e da pele pelo estafilococcus ou streptococcus. O paciente permanece com contágio até que todas as lesões já tenham virado crostas e costuma demorar de 1 a 2 semanas, enquanto houver bolha, ainda há risco de transmissão da catapora. Tá? Olha aí para vocês verem. Né, ó. Complicações. Apesar de ser raro em crianças saudáveis, a catapora pode causar complicações sérias. Entre as mais comuns, pode citar pneumonia, hepatite, encefalite, que é a infecção do cérebro, e miocardite, inflamação do músculo cardíaco. Outra complicação possível é a síndrome de Rey, um quadro de alteração neurológica que pode, inclusive, terminar em coma. A síndrome de Rey pode ser desencadeada pelo uso de ácido acetílico, AS, durante o curso da infecção. Por isso, esse medicamento é contraindicado na varicela. Tratamento dessa doença da varicela. A varicela é uma doença autoimune, na imensa maioria dos casos. O tratamento em pessoas saudáveis, sem deficiência do sistema imune, é basicamente de suporte. Deve-se evitar coçar as lesões para que não ocorra infecção bacteriana secundária. Em crianças, as unhas devem estar bem curtinhas. Dar anti-histamínico para poder aí ajudar não ter a coceira, antialérgico, que pode ser usado para diminuir os comichões. A febre deve ser tratada preferencialmente com paracetamol, nunca deve usar aspirina. Os banhos com permanganato de potássio ou com uma solução iodada, apesar de muitos famosos não apresentarem comprovação científica.
A higiene da pele pode ser feita apenas com água e sabão. O aciclovir, ou valvociclovir, ou fanciclovir são antivirais, que podem ser usados nos pacientes acima de 12 anos, ou naqueles com maioria risco de complicações. Os antivirais não eliminam o vírus, mas diminuem o tempo da doença e o número de lesões na pele, e o risco da complicação. Pacientes imunossuprimidos ou com outras condições médicas graves, porventura, entram em contato com pessoas infectadas e devem usar imunoglobulinas contra a varicela para impedir a doença. E aí, gente, a gente acaba falando para vocês. Essa doença, ela pode se reinfectar como herpes zoster, tá? E aí, é muita dor, tá? A pessoa tem bastante dor, tem dor em toda a parte do corpo. E depois que a lesão seca, como o herpes zoster, a pessoa também fica muito dolorido. Fica aí querendo só ficar deitado. Perfeito? E aí a gente consegue aí visualizar um pouquinho aí sobre essas doenças virais, né, que a gente está falando. Aí hoje a gente conhece. Todas essas doenças, vocês escrevam aí, são de notificação compulsória, eu tenho que notificar, tá? Então, todas as doenças que nós estamos falando, as doenças virais, elas são de notificação compulsória. Jéssica, pode perguntar. Ou Jéssica ou Cássio, eu não sei qual dos dois aí. Acho que foi o Cássio. Baixou a mão, Cássio. Tá? Então, todas essas doenças são de notificação compulsória. É importante vocês lembrar disso quando eu falo de notificação compulsória. Tá? Eu sei que a pessoa está com varicela, eu sei que ela está com cachumba, está com dengue, está com chikungunya, está com febre amarela. São doenças de notificação, tá? Nunca esqueça disso. Então, todas as doenças que a gente está falando aqui, lá no comecinho, são todas doenças de notificação compulsória. Desde essa primeira aula que a gente teve de microbiologia, essa primeira e segunda aula. Quando não for de notificação compulsória, eu vou avisar para vocês, tá? Essa notificação compulsória é importante vocês saberem o que é uma notificação compulsória. Meu fone está ruim, professor. Mesmo após a vacinação, algumas pessoas têm essas doenças. Sim, pode ter essas doenças, Giselda, mas pode ser mais branda. Não vai vir com aquela intensidade, né? Então, pode ter, sim. Não é errado. Professor? Professor? Oi, estou te escutando. Hepatite também é? Hepatite também. Todas aquelas doenças que nós falamos na semana passada, na sexta-feira, que tinha hepatite A, hepatite B, hepatite C, D e E, são todas de notificação compulsórias. Certo, ok, obrigada. Imagina. A AIDS, a dengue, todas essas doenças, tuberculose, que nós vamos falar ainda, também são. Tá? Só para vocês entenderem um pouquinho, para a gente aí poder entender como um todo aí essa doença, o que a gente faz aí para poder ajudar esse nosso paciente. Gente, uma pergunta que eu vou fazer. Amanhã eu vou dar aula, tanto presencial, porque eu sei que tem algumas pessoas que podem ir amanhã, e outras que não podem ir. Eu também vou fazer online. Eu vou dar aula ao mesmo tempo, igual a gente fez daquela outra vez, tá bom? Então, quem puder ir para a escola, pode ir. A vacina por essas doenças são de 2, 4 e 6 meses. Então, aí você está falando da poliomielite, né? A poliomielite, que são vacinas com 2, 4 e 6. E tem um reforço aí com 3 e 4 anos. Da polio, sim. Sarampo e cachumba e rubéola só são 2 doses. Mas nós vamos falar sobre vacina
eu acho que é no 8º tema ou no 7º tema. Aí nós vamos fazer um calendário vacinal, nós vamos fazer tudo certinho. Aí nós vamos trabalhar e conhecer as vacinas, tá? Aí todo esse trabalho que a gente vai fazer, nós vamos pegar um calendário de 2021 e vamos conhecer esse calendário de vacina. Mas o que você falou tá certinho, Giselda. 2, 4 e 6 meses. Só que tem um calendário quando a gente fala de uma criança de 0 anos até 5 anos, aí quando a gente tem que ele sai daquele... aí entra aí a vacina de 6, 7, 8 anos. Hoje nós temos aí a vacina do HPV para as meninas, né? E os meninos com certa idade. Aí depois nós temos as vacinas da meningite com uma certa idade. E aí depois nós temos eles tomando vacina com 15 anos. Aí depois só vem as anuais. E aí sucessivamente. Mas aí tudo isso nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos conhecer o que é uma vacina VOP, a VIP, a SCR, que é sarampo, cachumba e rubéola, da meningite, e aí sucessivamente. Então, nós vamos conhecer essa importância da vacina. Vai ser muito importante, vai ser muito gratificante essa aula. Perfeito? Então, eu não sei quantos alunos vai conseguir ir amanhã presencial, mas amanhã eu vou dar aula presencial e online também para vocês. Essa aula de hoje foi gravada, porque como a minha aula era ontem, alguns alunos não poderiam entrar, mas a gente já tinha conversado presencial. Tudo que a gente for conversar presencial, vocês podem me chamar. Eu vi que o Wesley postou as aulas, né? Então, o Pro tá gravando? Sim. Tá, gente? E aí, mais alguma pergunta? Alguém? É umas matérias que não é tão difícil, né? É de fácil entendimento. Se vocês pegarem para ler 1, 2 vezes, vocês conseguem entender. Não é uma coisa difícil, tá? Então, a gente consegue aí ver tudo isso. Na segunda ou na quarta, eu vou ver direitinho, eu aviso para vocês, nós vamos ter um simulado, tá? Pelo Google Forms. Para vocês vai ser como se fosse uma atividade. Mas assim, eu quero ver como vocês estão saindo, que vai ser sobre essas doenças, tá? Eu vou fazer um simulado com vocês antes da nossa prova. Eu vou avisar o dia da prova, que será na nossa 6ª aula. Nós estamos hoje na 2ª, tá? Perguntas? Pro, não vai ter problema se não conseguir ir amanhã presencial, se estamos na correria da vacina da Covid. Não vai ter problema se não for presencial. Se todo mundo falar aqui que não quer presencial, eu nem vou para a escola. Eu dou a aula online, tá? Mas aí tem que ser um consenso com todo mundo, tá? Para depois eu não ficar em casa, dar aula aqui e tem gente na escola. As nossas aulas que nós conversamos seriam presenciais na sexta-feira. Fala, Eliabes. Eu prefiro online, professor. Não tem problema nenhum, porque eu vou dar os dois. Mas aí a gente vê todo mundo e coloca lá no nosso grupo que tem da 211, coloquem só as pessoas que querem ir presencial. As que não tiveram nome lá, eu sei que eu também acho que precisamos de representante de sala. Eu acho que poderia ser votado esse representante de sala, uma pessoa que pudesse chamar quando tivesse com problema. Eu acho isso importantíssimo, Cássio. Você falou tudo. Nós precisamos de um representante de sala. Agora que só está a gente, nós aqui, né? Eu só tenho vocês agora de Itaquera. Eu acho que vocês podiam aqui, elencar aí
Quem quer ser representante, coloca o nome e faz uma votação. Já pode mandar o nome no grupo, professor? Oi? Já pode mandar o nome no grupo? Para quem quer ir presencial, Isso. pode, na 211. Tá bom. Fique decidido aí, ó. O Cássio, você não quer ser o representante ou quem quer ser representante de sala? Fazemos uma votação aí. Professor, o Cássio já tem meu voto. Aí, Cássio, Já tem o meu também. Cássio Eu- meu. a Andréia já tem o Cássio. Quem mais vota no Cássio? Eu, Daniela, também voto no Cássio. Olha lá, Beatriz também. Luanda. Eu também, vota no Cássio. Ixi, Cássio, já ganhou. Cássio ganhou para prefeito. Realmente eu acho importante um representante de sala. E aí, o que o representante de sala é importante? Para o representante de sala conversar com o professor, ou mesmo com a coordenadora quando tiver um problema, né? Quando tiver um assunto que... Eu acho isso muito importante, né? Para não ficar indo todo mundo e aí a gente consegue resolver. Olha aí, Cássio, ó, você já ganhou o voto unânime. Nem adianta querer sair. Senão você vai ser caçado. Então, é essa a importância. Outra coisa importante é a gente aí, depois a gente vai vendo, e aí vejam se é necessário todo mundo quantas pessoas vão amanhã. Eu vou para a escola amanhã à tarde, que eu tenho aula presencial à tarde, e já ia ficar para a noite. Então, vejam aí, sabe que a nossa aula vai ser às 19 horas. Mais alguma pergunta?